pessoal, eu sou o professor Newton do canal Se Achegue à Matemática. E hoje nós vamos falar, na nossa aula sobre números decimais, nós vamos falar dos números decimais e as frações. Então nós trouxemos dois exemplos. No primeiro exemplo nós vamos transformar uma fração em número decimal e no segundo exemplo nós vamos transformar um número decimal numa fração. Então, em vídeos anteriores nós dissemos que os números decimais e as frações representam a parte de um todo. Então, nós podemos transformar uma fração num número decimal e podemos transformar um número decimal numa fração. Então, nós temos aqui este exemplo: 596 centésimos, certo? 596 centésimos, é assim que a gente lê. Porque, na verdade, a fração ela é uma divisão. E o número decimal também é uma divisão, né? Por isso que a gente fala um décimo. O 0,1 a gente chama de um décimo. Por quê? Porque é 1 dividido por 10. 7 milésimos nós chamamos de 0,007. Nós chamamos, 7 milésimos. Então, por quê? Nós estamos dividindo 7 por 1000. E no nosso caso, então, em questão, como que nós fazemos? Quando nós vamos transformar uma fração num número decimal. Nós pegamos aqui a parte inteira, estão vendo? Né? No caso, o numerador, né? No caso, o numerador. Nós pegamos o numerador da fração. Então, isso aqui vai virar 596. E agora, nós vamos colocar uma parte decimal aí neste número inteiro, que é o denominador. 596, né? É um número inteiro. Bom, no denominador aqui nós temos 100. E o 100 tem dois zeros. Então nós vamos, daqui do final do número, nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda duas vezes, considerando que aqui nós temos 100. Então nós vamos deslocar a vírgula para a esquerda duas vezes. Então, ó, a vírgula, porque um número inteiro, na verdade, a gente pode, só fazendo um parênteses, o número inteiro nós podemos representá-lo também na forma decimal. Então, por exemplo, aqui, ó, o 4 é um número inteiro. Então, para representarmos o 4 na forma decimal, é só colocar isso aqui, ó, certo? Então aqui nós temos o 4, o inteiro, né? E agora o 4 na forma decimal, é só colocar a vírgula e vai virar 4,0. Então aqui o 596, nós temos uma vírgula aqui, vírgula 0. É porque a gente não coloca. Então vamos deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, uma casa, duas casas. Então, 596 centésimos é o mesmo que 5 inteiros e 96 centésimos, certo? Então, um décimo. Vamos transformar um décimo em número decimal, né? A fração um décimo vamos transformar em número decimal. Nós vamos pegar o numerador aqui, que é um número inteiro, e aqui nós temos apenas um zero. Então nós vamos voltar a vírgula, né? Considerando 1 na forma decimal, nós vamos voltar a vírgula para a esquerda. Uma casa, porque nós temos um zero aqui. Então a gente vai pegar a vírgula e vem para cá. E como isso aqui não existe, a gente tem que colocar um zero na frente. Então, um décimo na forma decimal, aliás, da forma fracionária, ele na forma decimal ele vai virar 0,1, que é um décimo. E aproveitando, antes da gente falar aqui, né, de transformar o decimal em fração, deixa eu colocar um outro exemplo, né, porque é sempre bom a gente colocar exemplos diferentes, porque às vezes surgem dúvidas, né? Então é sempre bom a gente colocar exemplos diferentes. Então vamos lá. 2 centésimos. 2 centésimos. Então vamos transformar 2 centésimos em
número decimal. Então nós vamos ter o 2, número inteiro, e aqui nós temos o 100, uma, duas casas, né? Dois zeros. Então nós vamos voltar, vamos pegar a vírgula e deslocar para a esquerda duas casas. Então, ó, aqui a gente vem para cá, uma casa, certo? Mas ainda falta outra. E essa vírgula aqui nós não vamos ter necessidade dela, certo? Então, 2 centésimos da forma fracionária, na forma decimal é 0,02. No caso, então, a gente se lê 2 centésimos. Oportunamente, nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar com porcentagem. E porcentagem é isso aqui, tá? Já só adiantando um pouquinho, 2 por 100 seria 2%. E 2% na forma decimal a gente representa dessa maneira, mas a gente vai falar de porcentagem em vídeos futuros. Muito bem. E agora, como que nós vamos transformar um número decimal numa fração? Então nós temos aqui 45 inteiros e 45 inteiros e 8 décimos. 8 décimos por quê? Porque nós temos uma casa depois da vírgula e o 10 tem um zero só. Então nós vamos pegar esse número aqui, ó, vamos colocar corrido, sem vírgula, tá? 458. Sem vírgula, corrido. Agora, a parte decimal dele tem quantas casas? Tem uma casa só. Então, quem tem um zero só é o 10. Então, 45 inteiros e 8 décimos, a gente lê como 458 décimos. Embora sejam números diferentes, mas eles representam a mesma quantidade, representam a mesma quantia. Então aqui, ó, 1 décimo. Então nós vamos pegar isso aqui, 0,1, que seria, né, a parte inteira. Mas quando nós temos aqui, nesse caso aqui, quando a gente tem o zero à esquerda, a gente não precisa colocar, certo? E quantas casas nós temos aqui depois da vírgula? À direita, na parte decimal, uma casa. Então nós vamos dividir por 10. Então é assim que a gente trabalha na transformação de fração em números decimais e também na transformação de números decimais em frações. Então é isso aí, nós ficamos por aqui e não se esqueçam de se inscrever no canal. Se achegue à matemática e venha viver a sua experiência.